Vamos iniciar agora o último episódio, analisando então o nosso objeto, o rap, a retomada. Então, agora, todas as fronteiras, sem boas maneiras, hoje nós viemos retomar. Para falar um pouquinho então desse rap, nós trouxemos aqui a fala da Gessie, que ela traz a seguinte reflexão: essa literatura indígena contemporânea teria como uma das suas características centrais tomar os mitos indígenas que antes eram transmitidos de geração em geração como uma tradição milenar apenas através da oralidade e recriá-los dando-lhes uma dimensão estética e conferindo-lhes um caráter literário, na medida em que são escritos, editados e publicados em forma de livro, para serem lidos tanto por um público indígena quanto por um público branco, mesmo que seja em menor escala. Então, a literatura indígena, principalmente a contemporânea, ela tem como objetivo popularizar essa literatura que antes não chegava até nós. Então, por meio da oralidade, tornando-se escrita, chegam então a toda a população, tanto indígena quanto branca, essa literatura de valor que precisa ser ouvida. Antes, toda a contribuição cultural indígena era coletada, selecionada, modificada e registrada pelos brancos. Certamente, essa intermediação fazia com que muito da originalidade das narrativas fosse perdida. A figura do índio era vista apenas como personagem das histórias dos brancos, ou os brancos se posicionavam como donos, autores das histórias dos índios. O que tem acontecido nas últimas décadas é que os próprios indígenas têm assumido a voz narrativa, tornando-se sujeitos, autores, criadores de seu legado cultural escrito, que por sua vez é a expressão de seu legado mítico e mágico. É interessante destacar nesse trecho que a autora, ela vai falar quando ela traz a concepção, né, do narrador branco tomando para si, né, a narrativa do indígena, então ela vai falar em figura do índio, né? Mas depois, quando o indígena toma para si a sua literatura, a sua voz, a sua oralidade transformada em texto, então nesse caso nós temos então o povo indígena tornando-se sujeito, autor, criador do seu legado. Hoje, professores e estudiosos indígenas assumiram primordialmente a escrita de seus próprios materiais, fazendo com que suas narrativas, poesias, cantos e mitos orais passassem para o campo da escrita. Segundo Almeida e Queiroz, os indígenas têm construído a literatura das suas próprias comunidades, conhecidas como livros da floresta. Então, a partir desse momento, o indígena toma para si a sua voz e faz a sua própria literatura, né? A partir daqueles que estudaram, né? Se tornaram professores e escritores. O que antes era uma arma contra, passa agora a ser uma arma favorável ao indígena, uma ferramenta que possibilita sua expressão imaginativa, comunicativa e também um instrumento político para a divulgação e valorização de sua cultura, seus costumes e, acima de tudo, de seus direitos. A esse respeito, o Munduruku ele vai dizer o seguinte: este alfabeto que a natureza teima em manter vivo, essa escrita invisível aos olhos e coração do homem e da mulher urbanos, tem mantido as populações indígenas vivas em nosso imenso país. Esta escrita fantástica tem fortalecido pessoas, povos e movimentos, pois traz em si muito mais que uma leitura do mundo conhecido, traz também em si todos os mundos, o mundo dos espíritos, dos seres da floresta, dos encantados, das visagens visagentas, dos desencantados. Ela é uma escrita que vai além da compreensão humana, pois ela é trazida dentro do homem e da mulher indígena. E neste mundo interno, o mistério acontece com toda a sua energia e força. Então, somente a partir do momento em que o indígena toma para si o alfabeto do colonizador e coloca o que antes era oralidade na escrita, que ele dá, então, a esse povo, a todas as populações indígenas e não indígenas, o conhecimento dessa escrita forte, essa representação da sua cultura, daquilo que eles vivenciam.
É preciso interpretar, é preciso conhecer, é preciso se tornar conhecido, é preciso escrever, mesmo com tintas de sangue, a história que foi tantas vezes negada. A escrita é uma técnica, é preciso dominar esta técnica com perfeição para poder utilizá-la a favor da gente indígena. Técnica não é negação do que se é, ao contrário, é afirmação de competência, é demonstração de capacidade de transformar a memória em identidade, pois ela reafirma o ser na medida em que precisa adentrar o universo mítico para dar-se a conhecer o outro. Há um fio tênue entre oralidade e escrita. Disso não se duvida. Alguns querem transformar esse fio numa ruptura. Prefiro pensar numa complementação. Não se pode achar que a memória não se atualiza. É preciso notar que ela, a memória, está buscando dominar novas técnicas para se manter viva. A escrita é uma dessas técnicas. Pensar a literatura indígena é pensar no movimento que a memória faz para aprender as possibilidades de mover-se num tempo que a nega e nega os povos que a afirmam. A escrita indígena é a afirmação da oralidade. Então, não é separar, não é uma ruptura entre o que é a oralidade e o que é a escrita. Não são ideias diferentes, são ideias complementares. É uma forma de pensar a literatura indígena, é de revalorizar, de resistir essa memória, as possibilidades de representação desses povos. A esse respeito, então, o Rui Castro ele vai falar sobre a literatura africana, que também sofreu com essa questão da ruptura, né, entre a oralidade e a escrita. Então, somente quando eles tomaram para si a escrita, a escrita que o colonizador impôs, foi o momento, então, que eles se fizeram ouvir e não se deixar esquecer. Então, ele fala, quando chegaste mais velhos, contavam histórias. Tudo estava no seu lugar. A água, o som, a luz. Na nossa harmonia, o texto oral. E só era texto não apenas pela fala, mas porque havia árvores, parrelas sobre o erepitar de braços da floresta. E era texto porque havia gesto, texto porque havia dança, texto porque havia ritual, texto falado, ouvido e visto. É certo que podias ter perdido para ouvir e ver as histórias que os mais velhos contavam quando chegaste, mas não, preferiste disparar os canhões. A partir daí, comecei a pensar que tu não eras tu, mas outro, por me parecer difícil aceitar que da tua identidade fazia parte esse projeto de chegar e bombardear o meu texto. Mais tarde, viria a constatar que detinhas mais outra arma poderosa além do canhão, a escrita, e que também sistematicamente, no texto que fazias escrito, intentavas destruir o meu texto ouvido e visto. Então, por meio dessa destruição, desse trecho do Rui Castro, a gente observa a necessidade da representação da escrita, para não deixar que esses textos, tanto indígenas quanto africanos, sejam esquecidos, mas para que essa voz também seja ouvida. Nesse sentido, a gente vai acrescentar mais um pensamento que é da Conceição Evaristo, escrevivência. Pensar a escrevivência como um fenômeno diaspórico e universal, primeiramente, me incita a voltar a uma imagem que está no núcleo do termo, na essência do termo, não como grafia ou como som, mas como sentido gerador, como uma cadeia de sentidos na qual o termo se fundamenta e inicia sua dinâmica. A imagem fundante do termo é a figura da mãe preta, aquela que vivia sua condição de escravizada dentro da casa grande. Essa mulher tinha como trabalho escravo a função forçada de cuidar da prole da família colonizadora. Era a mãe de leite, a que preparava os alimentos, a que conversava com os bebês e ensinava as primeiras palavras. Tudo o que fazia parte da sua condição de escravizada. E havia um momento em que esse corpo escravizado, cerceado em suas vontades, em sua liberdade de calar, silenciar ou gritar, devia estar em estado de obediência para cumprir mais uma tarefa, a de contar histórias para adormecê-los da casa grande.
E a mãe preta se encaminhava para os aposentos das crianças para contar histórias, cantar, ninar os futuros senhores e senhoras que nunca abririam mão de suas heranças e de seus poderes de mando sobre ela e sua descendência. Foi nesse gesto perene de resgate dessa imagem que subjaz no fundo de minha memória e história e que encontrei a força motriz para conceber, pensar, falar e desejar e ampliar a essência do termo. Escrevivência, em sua concepção inicial, se realiza como um ato de escrita das mulheres negras, como uma ação que pretende borrar, desfazer uma imagem do passado, em que o corpo-voz de mulheres negras escravizadas tinha sua potência de emissão também sobre o controle dos escravocratas, homens, mulheres e até crianças. E se ontem nem a voz pertencia às mulheres escravizadas, hoje a letra, a escrita, nos pertencem também. Pertencem, pois nos apropriamos desses signos gráficos, do valor da escrita, sem esquecer a pujança da oralidade de nossas e de nossos ancestrais, potência de voz, de criação, de engenhosidade que a casa grande soube escravizar para o deleite de seus filhos. E se a voz de nossos ancestrais tinha rumos e funções demarcadas pela casa grande, a nossa escrita não. Por isso afirmo, a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, e sim para acordá-los de seus sonos injustos. Então, aqui a gente traz o conceito de escrevivência, a fala da Conceição, a fala do Rui, a do Munduruku, tudo para trazer a ideia do como lemos retomada a partir dessas teorias que trazemos. Qual é a diferença? Enquanto Cândido traz o olhar colonizador e eurocêntrico, trazendo a oralidade como menor e uma complexidade menor, aqui a gente abre mundos, a gente abre um caminho completamente diferente, em que o eurocêntrico, em que o mundo colonizador tenta destruir e tenta sempre calar. Então, nós queríamos trazer um pouco da fala de cada um deles, um pouco da fala da Conceição, um pouco da fala do Munduruku, para trazer a fala da mulher preta, a fala dos povos originários. Como eles veem o texto, como eles veem essa literatura e como o texto ganha proporções ainda inimagináveis lendo por essas chaves de leitura. O que acontece, portanto, quando a gente faz a retomada? Ancestralidade nos devolve a coragem de lutar pela justiça, pela paz e a verdade. Chegou a hora de retomar a identidade e com sororidade lutamos por igualdade. Eu sei de onde eu vim, eu sei pra onde eu vou. Eu vou ali pegar de volta tudo que ele nos tirou, mas eu não vou sozinha, não. Convoco todas as bruxas pra fazer revolução. A gente tem o início dessa maravilhosa obra feita pela Afrojazz, pela Marina Peralta e pela Catumirim. O início é o som das florestas, é o som da mata, é o espaço em que se está falando esse som, essa grafia, esse texto falado, esse texto escrito, esse texto performático, esse texto territorializado, esse texto, no fim, reexistência. Ancestralidade nos devolve a coragem de lutar pela justiça, pela paz e a verdade. Chegou a hora de retomar a identidade e, com sororidade, lutamos por igualdade. Aqui, elas abrem com a palavra-chave da retomada, a ancestralidade. A volta da ancestralidade, o movimento espiralar, como a ancestralidade está atravessando nós, como ela nos atravessa e atravessará. Ancestralidade nos devolve a coragem. Estamos aqui por causa dos nossos ancestrais, das nossas ancestrais, no caso, de lutar pela justiça, pela paz e depois a verdade. Chegou a hora de retomar a identidade e com sororidade lutamos por igualdade. O som aqui de cadência, de forma, é um formato muito clássico, brincando e jogando exatamente com esse mundo.
E aqui a gente tem a retomada. Precisamos retomar, chegou a hora. E não é nem o passado e nem o futuro, é o presente, é o momento agora. Chegou a hora agora de retomar a identidade. E com sororidade, lutamos por igualdade. E que sororidade e igualdade é essa? Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, e eu vou ali pegar de volta tudo que ele nos tirou. Mas eu não vou sozinha, não. Convoco todas as bruxas para fazer revolução. E aqui a gente tem o eu e o nós. O eu falando do nós. Como esse texto fala do eu e do nós ao mesmo tempo. Como o nós reverbera no eu e como o eu reverbera no nós. É uma coletividade. É sempre um nós, mas não é todos nós. É um nós específico. É um nós em que a gente está numa coletividade que se reconhece a partir dessa leitura, que se reconhece como um todo, e não todos nós. E aqui eu sei de onde eu vim, eu sei qual foi o caminho, eu sei qual foi o caminho das nossas ancestrais, e eu também sei para onde eu vou. E o momento de agora é: eu vou pegar ali de volta tudo que ele nos tirou. E aqui a gente tem o primeiro movimento entre o eu e o ele. Quem somos o eu, nós, e quem é o ele? O ele é o colonizador, aquele que ele pegou tudo, ele nos tirou, ele roubou, ele sequestrou, ele matou. Mas eu não vou sozinha, não. Eu convoco agora todas as bruxas, o nós. Quem somos os nós? São as bruxas que vão fazer revolução. E eu peço que caiam todas as fronteiras. Sem boas maneiras, hoje nós viemos retomar. Peço que caiam todas as fronteiras. Sem boas maneiras, hoje nós viemos retomar. E aqui a gente tem um movimento de oração, um movimento de pedida da ancestralidade. Eu peço que caiam todas as fronteiras. E não são só fronteiras físicas, são fronteiras metafóricas, não são só fronteiras metafóricas, são fronteiras físicas. São fronteiras que vieram em 1500 e impedem e continuam o extermínio enquanto estamos ainda e então em 2023. Então hoje nós viemos retomar. Chegamos para retomar, só peço proteção. Empetece as palavras, tamo em outras direção. Esconderam minha origem, plantaram a rejeição. Nega se negue, não foi em vão. Então aqui nós temos o nós de novo. Nós que somos as bruxas que chegamos para a revolução, nós que chegamos para a retomada, nós pedimos proteção. Nós empretecemos as palavras, estamos em outra direção. Esconderam a minha origem e plantaram a rejeição. Todo reconhecimento entre nós potencializa a força. Enquanto vocês tentam nos virar o tempo todo uma contra a outra. Você acha mesmo que eu tô neutra? Cidade, campo, ponte, aldeia, quilombo, como eu poderia dormir bem? E aqui nós temos, de novo, nós que somos as mulheres, as bruxas, as revolucionárias, e nós potencializamos a força entre nós. Enquanto vocês, o homem branco, o colonizador, tentam nos virar o tempo todo uma contra a outra, tentam nos enfraquecer. E assim, vocês acham que eu e nós estamos neutras? Cidade, campo, ponte, aldeia, quilombo. É o movimento em que a cidade, o campo, precisa fazer a ponte para a aldeia e para o quilombo. É para que a gente consiga e possa ter uma sociedade. Como eu poderia dormir bem? Como nós poderíamos dormir bem? E o dormir bem é que ela traz ainda mais o hoje, embate entre um problema contemporâneo de dormir, da ansiedade, dos problemas. Que problemas são esses? Eles advêm de onde? E como eu poderia dormir bem? Eu não estou dormindo bem apenas por uma questão de capital. Eu estou dormindo bem porque eles estão nos matando. Agronegócio, genocídio e nós retomando territórios ancestrais, costumes tradicionais, língua, dança, trança, voz. Calma, que ainda vai ter mais. Tatu, fala para nós. Agronegócio, genocídio e nós. De um lado, a morte e do nosso lado, a vida. Retomando os territórios ancestrais. Afinal, o Brasil ele é terra indígena. Precisamos retomar os territórios ancestrais com os costumes tradicionais. E quais são eles? É a língua, é a oralidade, é a dança, é a performance, é a trança, é a voz, é o corpo, é o movimento.
calma, que ainda vai ter mais. Pensavam e ficamos para trás, que não íamos correr atrás. A gente não só fala, mas faz. Genocídio, escravidão e machismo nunca mais. Vocês pensaram que nós ficamos para trás, mas nós corremos atrás e a gente não só fala, mas faz. E agora, o genocídio, a escravidão e o machismo nunca mais. No momento de hoje, temos que uma preta querendo ser branca, tudo bem, né? Na hora do carinho, vocês fazem em quem? Eu sou cria de tia Eva, bruxa curandeia. Cuidava da comunidade, sem escolha foi guerreira. Guiada pelas matas, parteira. Medicina matriarcal, raiz divina, mulher que ensina, vocês abomina. Aprende a responder desde menina. Então, o vocês, ele tá muito claro quem é em relação ao nós. Quem somos nós? Nós também somos a cria de tia Eva. Quem é tia Eva? Aqui a gente tem a fresta, a marronagem, pode, além da escrevivência, que pode e que permite nós lermos tia Eva como a tia Eva, a mulher negra que foi escravizada e que conseguiu a sua carta de alforria 1 ano antes da abolição da escravidão. E ela foi bruxa, ela foi curandeira, e ela, como dava da comunidade sem escolha, ela foi guerreira. E que comunidade é essa? Essa comunidade guiada pelas matas. Medicina matriarcal, raiz divina, e mulher que ensina, vocês abomina. E aqui a gente permite, a marronagem permite enxergar e perpetuar o quilombo que Tia Eva conseguiu, guiada pelas matas, formar. Cuidava dessa comunidade com a medicina matriarcal, e a mulher que ensina, vocês abominam. E, de novo, voltando para a ancestralidade, o ritual, eu peço que caiam todas as fronteiras, em boas maneiras, onde nós viemos retomar, temos o fim, que é recuperação. Precisamos de início à recuperação. E que recuperação? Dos espaços que nos pertencem, calar a voz que sempre nos faz duvidar. Precisamos da reparação. Deixe crescer as nossas sementes. A revolta vai fazer eu tomar o meu lugar. Precisamos de um terceiro momento de demarcação. Devolvam nossas terras. O agro não é pop. Parem de nos matar. E por fim nós temos a libertação. E afinal, se não for nós... Recuperação dos espaços que nos pertencem. Calar a voz que sempre nos faz duvidar. Reparação. Deixe crescer as nossas sementes. A revolta vai fazer eu tomar o meu lugar. Demarcação. Devolvam as nossas terras. O agro não é pop. Parem de nos matar. Libertação. Libertação. Se não for nós, vai ser quem? Então, a partir de retomada, nós resistimos, reexistimos, e se não for nós, vai ser quem? Muito obrigada.